No vídeo de hoje, você vai aprender a como criar dashboards profissionais automatizadas e interativas, como essa que você está vendo aqui agora. Tudo isso em tempo recorde e utilizando apenas a linguagem Python. Nós não vamos precisar de HTML, CSS ou JavaScript. Então você vai ser capaz de criar o back e front-end de uma dashboard profissional apenas utilizando a linguagem Python e mais nenhuma outra linguagem, seja ela de programação, como JavaScript, ou linguagens de marcação e estilização, como o HTML e CSS. Tudo será feito apenas com Python, e é essa a força e o poder que o Streamlit nos traz. Então vamos aqui para o código e entender um pouquinho mais de como ele funciona e como que a gente pode fazer para utilizar essa ferramenta incrível na criação das nossas dashboards profissionais. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui, que eu já fiz, é criar e ativar o nosso ambiente virtual. Então já criei ele e estou aqui com o ambiente virtual ativado. Se você já está nesse canal aqui há um tempo, você já sabe como fazer isso. Então vamos lá. Agora o que eu preciso fazer é de fato fazer a instalação do Streamlit. A gente pode instalar através do pip, então pip install Streamlit, muito simples, em poucos segundos aqui ele vai fazer a instalação. Enquanto termina a instalação, eu quero mostrar para vocês o nosso material de apoio, que vai estar na descrição dessa aula. Então aqui vai ter todo o material de apoio, todo o passo a passo para você conseguir acompanhar essa aula, ou caso você precise relembrar alguma coisa daqui a um tempo, você pode simplesmente vir no material de apoio e seguir ou tirar algumas dúvidas que você tenha. Então esse material de apoio vai estar aqui na descrição do vídeo, não esquece de ir lá e conferir também. Voltando aqui para o nosso código, ele já está terminando a instalação, é algo bem rápido mesmo, assim que terminar eu já volto com vocês. Então aqui estamos com a instalação do Streamlit concluída, a gente pode limpar o terminal para não ficar todo esse texto na tela, e agora começar a escrever os nossos códigos. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, New File, e vou colocar app.py. Você poderia chamar como você preferir, mas no meu caso eu vou chamar de app.py. Aqui dentro a gente simplesmente vai importar o Streamlit. Então a gente pode fazer import Streamlit as st. O as aqui é só para a gente utilizar como, então para a gente não ter que digitar Streamlit, ponto alguma coisa toda hora, a gente coloca um st aqui para ficar mais fácil. Então a gente utiliza st, ponto alguma coisa dentro da biblioteca do Streamlit. Feito isso, a gente pode simplesmente colocar alguma coisa na interface, plotar alguma coisa na tela do nosso navegador. Para isso a gente tem diversas funções, como vocês vão ver aqui nessa aula, mas só para a gente começar, vamos utilizar o header, que vai printar um cabeçalho. Então eu posso colocar um st.header, e esse header vai nos esperar um parâmetro, que no caso é o título. O que ele vai escrever nesse cabeçalho? No caso, eu vou colocar aqui, minha dashboard. Perfeito. Feito isso, já temos aqui uma interface mínima, um cabeçalho para a gente conseguir rodar o nosso código. Agora a gente precisa rodar o servidor. Já que o Streamlit ele executa dentro de um navegador, a gente precisa conseguir rodar isso dentro do nosso navegador. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu terminal agora e vou chamar o comando Streamlit que a gente executou. Streamlit run, ou seja, eu quero rodar e um arquivo específico. No caso, eu vou rodar app.py, que foi o nome do app que eu criei, do arquivo que eu criei. Rodamos aqui, ele vai perceber que ele vai criar uma URL para a gente, no local aqui, localhost 2.8501. Então essa é a nossa rede local. Eu vou vir aqui, abrir meu navegador nessa mesma rede aqui e estamos lá. Aqui nós temos aqui uma interface toda branca, aqui já tem algo que o Streamlit já traz pra gente, algumas configurações, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, não se preocupe, mas aqui tá lá o nosso texto, nosso header, que foi o minha dashboard que a gente já colocou aqui dentro, certo? Então fizemos o básico, tá? Agora vamos voltar aqui pro nosso terminal e eu quero mostrar para vocês as funções de texto. Sempre que você quiser colocar algum texto dentro da sua dashboard, da sua interface, nós podemos trabalhar com alguns elementos, como por exemplo textos, cabeçalhos, Markdown e diversas outras funcionalidades que o Streamlit traz para dentro da gente. Então aqui vamos colocar um hashtag textos. E um dos textos aqui que a gente já viu é o minha dashboard. Nós temos também um texto qualquer, que não seria um texto em destaque, quando você quiser colocar algum texto, um parágrafo, algo assim, para alguma explicação, algum texto ali qualquer dentro da sua dashboard, você pode utilizar o st.text. O st.text ele vai exibir um texto não chamativo, um texto comum, como se fosse um parágrafo, dentro da sua dashboard. E aqui eu poderia colocar meu texto.
Quando eu faço isso, volto aqui, dou um F5 na minha interface, podemos perceber que nós temos aqui o header e o meu texto, cada um caracterizado com o tamanho, negrito e a fonte específica que o Streamlit define para cada um dos tipos de elementos de textos aqui dentro. Então aqui nós podemos subdividir o Streamlit em alguns elementos, e um desses elementos são os textos, depois nós vamos ter elementos gráficos, elementos de interação com o usuário, e todos eles nós vamos ver aqui ainda dentro dessa aula, como vocês podem perceber aqui na nossa documentação que eu deixei para vocês no nosso material de apoio, certo? Vamos lá. Outra coisa que nós temos aqui que é muito interessante também que o Streamlit traz para a gente na hora da criação de dashboards é que eu posso utilizar uma sidebar. Então, tudo que eu fosse colocar aqui, por exemplo, o header, o text, eu poderia colocar dentro de uma sidebar. O que seria uma sidebar? Seria uma barra de navegação flutuante que ficaria aqui na lateral. O que eu poderia fazer aqui? Se eu quero que esse texto aqui fique dentro da nossa barra de navegação, eu poderia colocar st.sidebar.text. Agora, se eu dar um F5 no meu navegador, repare uma coisa, tá vendo que eu tenho uma barra de navegação aqui, ó, que eu poderia fechar ou abrir ela? E agora nós temos sempre duas coisas, a nossa dashboard principal, que seria esse menu aqui à direita, e a nossa dashboard aqui, que seria o nosso sidebar aqui à esquerda. Sempre que eu quiser incluir qualquer elemento que seja ele um gráfico, seja ele um texto, seja ele um elemento de interação do usuário, como por exemplo um checkbox, eu poderia colocar ele dentro da sidebar ou dentro ali da nossa dashboard principal. Se eu for colocar dentro da nossa dashboard principal, eu sempre utilizo st. ponto e o elemento que eu quero inserir. Se eu quero colocar dentro da nossa sidebar, eu utilizo st.sidebar ponto o elemento na qual eu quero inserir, como eu fiz aqui. Então, qualquer elemento que eu quisesse inserir dentro da minha sidebar, eu colocaria st.sidebar. Então, aqui dentro do sidebar, eu poderia colocar assim, escolha o que deseja filtrar. Aqui, quando eu der um F5 aqui, ele já vai aparecer escolha o que deseja filtrar. E futuramente, quando a gente aprender elementos de interação com o usuário, a gente pode colocar checkbox, select box para selecionar uma ação do usuário e de acordo com o que o usuário selecionar nessa sidebar, ele vai alterar a nossa dashboard principal. Cara, eu não quero colocar um text, queria colocar um header. Não tem problema, você pode colocar um header na sidebar também, e agora ele já fica com um texto mais destacado e em negrito. Outra coisa que nós temos, então, agora, vamos colocar aqui dentro da nossa header comum, dentro da nossa dashboard comum, é o Markdown. Então, eu poderia colocar st.markdown e aqui eu vou colocar um texto em Markdown. Só que agora nós podemos utilizar da linguagem Markdown para definir algo dentro da nossa interface. Por exemplo, se eu quero algo em como se fosse um título, algo um pouco em destaque, eu colocaria aqui meu título. Eu colocaria uma hashtag antes e quando eu voltar para o meu navegador, a gente pode perceber que ele está em destaque meu título. Porque o Markdown, quando a gente coloca uma hashtag anteriormente do texto, ele vai definir isso daqui como um título em destaque. Se eu quisesse colocar algo, por exemplo, grifado, algo riscado, eu poderia colocar aqui riscado. E fecho aqui os tios. Quando eu voltar para a minha interface, deixa eu voltar aqui, pressionamos um F5. Agora, o nosso riscado, ele aparece aqui já riscado, ó, como nós podemos perceber, com um risco anteriormente. Então, toda a linguagem Markdown, que você provavelmente já conhece, que você já utiliza ali no seu GitHub, por exemplo, você poderia trazer aqui para dentro da sua dashboard e deixar ela muito mais bonita e agradável visualmente. Então, é bem interessante que a gente consiga utilizar dos elementos certos para trazer a nossa dashboard uma interface visual agradável e que o usuário final consiga extrair as informações com facilidade. Então, o objetivo de uma dashboard é que o usuário que for olhar para ela, que for interagir com ela, consiga extrair as informações necessárias com facilidade. Então, você utilizar os elementos corretos, desde um Markdown, de um texto comum ou de um header, vai fazer com que o usuário bata o olho na sua dashboard e consiga extrair as principais informações, as informações que você quer que ele consiga extrair de forma fácil. Então, sempre se preocupe aos elementos textuais que vocês estão utilizando, porque isso faz toda a diferença na hora de criar uma dashboard, certo? Então, vamos lá. Voltando aqui. Caio, se eu tenho um gráfico, por exemplo, e quero criar uma legenda, sem problemas, você pode criar a sua legenda também. Então, st.caption. E utilizar os elementos corretos não serve apenas para a questão visual e para que o usuário consiga interagir de forma melhor com a sua dashboard. Isso faz com que o SEO do Google consiga procurar muito melhor a sua aplicação e colocar essa dashboard melhor ranqueada dentro de pesquisas. Então, você utilizar um header, por exemplo, aqui, com o título lá, por exemplo, análise imobiliária, por exemplo.
Para quem pesquisar no Google por análise imobiliária, o Google vai saber que aqui o que é principal dentro da sua dashboard é algo análise imobiliária, porque você utilizou o header. Agora, se você utiliza um text, por exemplo, o Google já entende que aquilo já não é tão importante, já não é o principal dentro da sua dashboard. Então, utilizar os elementos corretos é muito importante. Assim como quando você está fazendo com HTML, tá? Então, sempre se preocupe com isso. Então, um caption, por exemplo, eu colocar aqui, minha legenda. Voltamos aqui. Volto para o meu navegador, pressiono um F5 e agora você pode perceber que ele criou a minha legenda aqui. Caio, qual que é a diferença desse elemento? Principalmente para SEO do Google e também ele está aqui uma cor um pouco menor, uma opacidade um pouco menor e ele é muito parecido com o text em questão de tamanho e negrito, tá? A diferença é que ele fica aqui com uma opacidade um pouco menor, então ele fica um cinza um pouco mais claro, obviamente. Certo? O que eu poderia fazer aqui? Caio, se eu tenho dados, se eu tenho algumas estruturas de dados, por exemplo, se eu tenho lá X pessoas, vai ser igual, aí eu tenho aqui uma lista de pessoas, e tenho lá, pessoa 1, nome, por exemplo, nome, 2 pontos, Caio, vírgula, idade, 2 pontos, 22, vírgula. Agora outra pessoa, nome, 2 pontos, Marcos, vírgula, idade, 2 pontos, 33. Ok, eu tenho essa estrutura de dados e eu quero exibir essa estrutura de dados que eu criei dentro da linguagem Python, dentro da nossa dashboard. Eu consigo fazer isso? Sim, com facilidade. A gente vai utilizar o st.write. O st.write é como se fosse algo genérico, ele poderia printar qualquer coisa dentro da tela, poderia printar estruturas de dados, markdown e etc. Então, quando você precisa de algo mais genérico, misturar várias coisas, por exemplo, eu quero misturar markdown, quero misturar com text, quero misturar com uma estrutura de dados, a gente pode utilizar o write. Então, por exemplo, eu poderia aqui colocar um título, colocado assim, pessoas, e agora eu venho aqui fora das aspas, vírgula, vou passar um outro parâmetro, agora vai ser uma estrutura de dados. No caso, eu passo a variável pessoas, que é essa estrutura de dados aqui, esse conjunto de dados. Quando eu faço isso na minha dashboard, nós podemos perceber que ele criou aqui o meu título pessoa e logo abaixo ele já printou aquela nossa estrutura de dados de forma organizada. Então, olha que sensacional que o Streamlit traz aqui pra gente. Isso aqui é uma ferramenta muito poderosa e incrível, pessoal. Eu nem consigo descrever o quão fácil, a facilidade e o tempo que você economiza ao criar suas dashboards utilizando a Streamlit. Eu fico assim, sem palavras para definir o poder dessa ferramenta. Então aqui, ele já traz aqui todo formatado, todo bonitinho, todo indentado, para que seja fácil, você consiga visualizar com facilidade essa estrutura de dados que você printou. Então aqui é a posição 0, nome Caio, idade 22. Posição 1, nome Marcos, idade 23. Aqui, se você quiser minimizar ele, você também pode. Se você quiser minimizar só uma chave do dicionário, você também pode. Então, assim, é uma ferramenta excelente, certo, pessoal? E, ok, aqui nós podemos abrir, etc., fazer o que a gente desejar aqui dentro dessa estrutura de dados. Então, o write, ela é muito interessante sempre que você quiser exibir uma estrutura de dados ou fazer combinações de vários elementos que a gente já viu aqui dentro, certo? Agora, nós podemos também trabalhar com exibição de dados. Exibição de dados. Então agora nós podemos, como toda dashboard, mostrar dados gráficos na tela. Eu quero mostrar um gráfico de linha, um gráfico de coluna, um gráfico de pizza. A gente consegue fazer tudo isso utilizando o Streamlit. Afinal, é para isso que dashboard serve, mostrar dados de forma estruturada e organizada. Então o Streamlit traz diversas formas da gente conseguir trabalhar com gráficos, tá? Vou mostrar aqui para vocês alguns gráficos, tipo, mostrar como que você poderia mostrar uma tabela, por exemplo, um data frame e gráficos também, tá? Vamos começar aqui com exibição de dados, primeiramente. Como a gente fez aqui, a gente exibiu dados, só que não foi através de uma tabela ou de um data frame que a gente poderia perceber essa diferença. Para a gente trabalhar com dados aqui dentro do Streamlit, a gente poderia utilizar diversas ferramentas. A mais comum para trabalhar com dados massivos dentro do Python, que o pessoal de ciência de dados e análise de dados utiliza com frequência, é o Pandas. É uma ferramenta sensacional e perfeita para fazer isso. Ela traz uma performance, uma facilidade para você conseguir manipular esses dados de forma muito fácil, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl+C para parar o meu servidor e eu vou dar um pip install pandas. Não vai ser uma aula aqui específica sobre pandas, tá? Se você não tem conhecimento sobre pandas e quiser um vídeo, comenta aqui embaixo para eu trazer um vídeo especificamente sobre pandas, que é uma ferramenta muito poderosa da linguagem Python, para você fazer diversos tipos de análise e trabalhar com ciência de dados. Certo. Rodamos aqui, nós podemos voltar com o nosso servidor.
vim aqui, Streamlit, perfeito. Aqui ele vai rodar o nosso servidor e ótimo. Agora que nós temos o Pandas, nós podemos trabalhar e criar dados. Por exemplo, vou criar um Data Frame, que é um conjunto de dados do Pandas. Então eu poderia colocar aqui pd. E aqui eu esqueci de importar, né? Então vamos vir aqui, import pandas as pd. pd.dataframe. Beleza, o DataFrame ele vai criar dados para a gente, ele vai criar um conjunto de dados com linhas e colunas ali. Então, poderia ser dados de 1, 2, 3 dimensões, tá? Então, aqui eu vou criar, por exemplo, um gráfico, uma tabela com linhas e colunas de 2 dimensões. Então, eu preciso primeiro passar para o DataFrame aqui, eixo X e Y. Então, o que eu vou fazer? Vamos passar aqui, por exemplo, no eixo Y, que seria aqui a parte vertical do nosso gráfico. O que eu quero colocar? Eu quero colocar dados, mas eu não vou criar um DataFrame ou pegar um dado que já existe. Como aqui o foco não é Pandas, nem análise de dados, e sim a criação da interface da dashboard com o Streamlit, eu vou criar aqui através do NumPy. Então, vou dar um Ctrl+C para instalar novamente. Pip install NumPy. O NumPy é capaz de gerar um conjunto de dados, é uma ferramenta incrível do Python para trabalhar com álgebra linear e matemática também. Então a gente vai criar dados e vetores dentro do Python através do NumPy de forma aleatória. Então o NumPy é uma ferramenta essencial para quem quer trabalhar com análise e ciência de dados, tá bom? Mas também não é um vídeo especificamente sobre o NumPy. Ele é uma ferramenta para você trabalhar principalmente também dentro da área de ciência e análise de dados. Se a gente fosse afunilar isso, falar o que o NumPy trabalha, seria na parte de álgebra linear para trabalhar com vetores e matrizes, tá bom? E também tensores, que seriam matrizes de multidimensões. Então aqui, quando eu quero criar uma dimensão, eu vou criar um dado de, vamos aqui supor pelo menos um np.random, então vamos criar .range, aqui eu não importei, então vamos vir import NumPy as np. Ok, então vou np.random, vou gerar algo aleatório e vou criar aqui um vetor e matriz. Então, eu vou passar aqui 10 e 3. 10 e 3. Perfeito. E agora eu tenho que passar as colunas. Então, vamos lá. Colunas, então eu vou passar columns, vai ser igual. E agora eu vou passar as colunas, que seria o nosso eixo X. Então, vai ser preço, vírgula. Vamos supor aqui, taxa de ocupação, e taxa de inadimplência. Taxa de inadimplência. Inadimplência. Como é que escreve inadimplência, hein? Português não é meu forte. Vamos pesquisar aqui. Inadimplência. Inadimplência. Ah, tá. Beleza. Tem um acento. É taxa de inadimplência. E perfeito. Então, aqui que eu fiz? Eu tenho 3 colunas. Então, seria o preço de uma casa, a taxa de ocupação e a taxa de inadimplência. Vamos supor que a gente está fazendo uma dashboard para análise do mercado imobiliário, por exemplo. Então, aqui eu teria vários dados. Então, mas só que cada linha da minha tabela, eu precisaria de 3 colunas. Então, aqui eu passei a quantidade de colunas e aqui eu passei a quantidade de linhas. Então, falando, ó, gere dados aleatórios para mim. Quantos dados? 10 linhas. E cada linha vai ter 3 colunas. Se aqui, por exemplo, eu tivesse, além da taxa de inadimplência, eu fosse ter aqui, por exemplo, pessoas por casa, alguma coisa do tipo. Aqui eu teria que passar 4, mas funcionaria tranquilamente. Cara, e se eu não quisesse 10 dados, eu quisesse 20 dados, eu colocaria aqui 20. Certo? Aqui, obviamente, a gente está criando dados aleatórios, mas na vida real você utilizaria dados existentes. Mas aqui, basicamente, o que eu quero que vocês entendam é que isso daqui seria uma matriz, onde nós temos aqui a primeira linha. Então, vai lá. A primeira linha vai ser o preço, 20. Depois, taxa de inadimplência, 2%. Depois, aqui, o que nós temos aqui? Taxa de ocupação. 90% dos imóveis do mercado estão ocupados. Taxa de inadimplência, 2%. Então, 2% das pessoas não pagam. Beleza, tenho um dado. Então, eu tenho uma linha com 3 colunas. Agora, eu tenho uma outra linha com mais 3. Vamos lá. Taxa de preço. Preço da casa é tal. Aqui, taxa de ocupação. 50%, tal. 3% de inadimplência. E aqui faltou pessoas, né? Cada casa normalmente tem 2 pessoas na região tal. Então aqui,
Aqui seria uma região, por exemplo, na cidade de Franca, aqui seria na cidade de Ribeirão Preto. Análise do mercado imobiliário através das cidades, por exemplo. Poderíamos fazer algo do tipo assim, tá? Então, cada linha aqui é um conjunto, um dado nosso, e cada coluna é o que a gente está falando daquele dado em específico. Então, por exemplo, na cidade de Franca, eu tenho 4 informações: o preço, a taxa de ocupação, a taxa de inadimplência e a quantidade de pessoas por casa. Então, eu criei esse dado aqui pra gente, tá? E foi isso que eu fiz nessa linha. Isso daqui não tem nada a ver com o Streamlit. A partir de agora, a gente vai utilizar o Streamlit aqui dentro. Então, o que eu posso fazer? Primeira coisa, eu vou apagar tudo isso daqui para não ficar aquela bagunça lá em cima, tá? Que a gente tinha deixado ali no nosso código. Agora, eu posso voltar para o Streamlit. Então, st.table. E aqui eu passo o meu data frame que eu criei. Aqui, meu df. Então, df. Então, agora o Streamlit vai ser responsável por analisar esses dados que eu criei e colocar dentro de uma tabela aqui dentro da nossa dashboard. Nosso servidor está rodando, eu volto para cá, eu venho aqui e dou um F5. E agora nós podemos perceber que nós temos uma tabela aqui, ó. E ele tem 0, 1, 2, 3 até o 9, ou seja, eu tenho 10 dados. Então, foi o que eu defini aqui, ó, 10 dados. E cada um deles tem 4 colunas: preço, taxa de ocupação, inadimplência e preço por casa. Os dados aqui foram gerados de forma aleatória. Então, assim, obviamente não vai estar condizendo muito com a realidade esses dados. Poderia expandir, jogar ele aqui para dentro para o centro da nossa tela e finalizar todo o resto que a gente tinha, tipo a nossa sidebar não aparece mais, ou posso minimizar ele aqui, beleza? Nossa sidebar a gente tirou do código também. Se eu quisesse colocar dentro de uma sidebar, eu poderia também, sem problemas nenhum. Aqui nós temos o table e nós temos também o data frame, que são muito parecidos, data frame. Caio, qual que é a diferença do table para o data frame? O data frame a gente vai ter uma maleabilidade maior, ou seja, o usuário ele tem a capacidade e a permissão de fazer isso daqui, ó, de aumentar e controlar as nossas taxas. Além de que aqui vem numa corzinha diferente e etc. Então você vê, para o seu caso em específico, né, naquela situação da sua dashboard, qual seria a melhor ação a ser tomada. Ambos você consegue expandir ele, aqui ele vai completar com algumas linhas vazias e assim por diante. Então são estruturas de dados que a gente pode exibir dentro da nossa dashboard que são muito parecidas entre si, mas existe uma pequena diferença que você tem que analisar e ver qual que seria melhor para o seu caso em específico, tá? Beleza, voltamos aqui para o nosso código. Agora a gente pode partir para os elementos gráficos, tá bom? Então aqui nós podemos trabalhar com gráficos de linhas, com gráficos de barras e etc. Então o que eu vou fazer? Vamos criar aqui um gráfico de linha. Então beleza, aqui eu já tenho um dado aqui, então nós temos lá 10 dados aqui com 4 colunas: preço, taxa de ocupação e taxa de inadimplência. O que eu quero fazer? Eu quero exibir um gráfico desses dados que eu criei. É muito simples. Caio, eu quero um gráfico de quê? Ah, um gráfico de linha. Então, line, underline, chart. Pronto. E eu passo aqui os dados que eu tenho. Poderia ser dados que eu li de um JSON, dados que eu li de um CSV, ser dados que eu tinha na própria estrutura do Python, ou dados que eu gerei de forma aleatória. Obviamente que na vida real você não vai criar dados de forma aleatória, mas aqui é só para fins didáticos. Pressionei um F5 na minha tela, olha só, tá aqui o nosso gráfico. Pronto. Aqui, então nós temos aqui um gráfico: preço por casa, ele já traz toda a legenda pra gente, o preço, a taxa de inadimplência e a taxa de ocupação. Perfeito, para mim tá ótimo. Caio, eu quero um gráfico de barras, por exemplo. Vamos lá, vamos criar um gráfico de barras. Um bar chart. Pressionei um F5 e agora o que nós temos é um gráfico de barras, com os 3 dados ali dentro. Olha que sensacional. Ah, se eu fosse gerar, por exemplo, aqui, com uma única coluna, poderia também, ó. 10 dados com uma única coluna. Pressionei F5 e olha só o que nós temos. Pronto, o preço das casas. Então, se a gente fosse fazer uma variação de anos, por exemplo, ou algo do tipo, poderia fazer também. Então, aqui, no ano 0, que em vez de ser ano, poderia ser, por exemplo, aqui em vez de ser 0, poderia ser ano, por exemplo. Então no ano 2022, qual que era o preço das casas normalmente? O preço aqui era 0,3. Obviamente, os dados são aleatórios. No ano de 2021, aqui, os dados são de 0,7. E o preço aqui, né, no caso. Se eu quisesse trocar aqui para preço, para taxa de inadimplência, ou poderia. E aí vai da sua criatividade. Se eu quisesse ter 20 dados e não 10, poderia também. Esse gráfico ficaria um pouco maior. Quero aumentar o gráfico? Beleza, sem problemas. Aqui você consegue aumentar e diminuir, então tudo isso o Streamlit já traz pra gente, então é uma ferramenta essencial pra gente conseguir trabalhar. Beleza, agora lembra que no começo dessa aula eu falei que a gente iria criar dashboards interativas, então a decisão do usuário pode ser controlada. Então o que eu quero falar com isso? Vamos lá, eu vou apagar essa parte de exibição de dados e eu quero mostrar o seguinte para vocês, que é algo muito interessante e a gente vai conseguir trabalhar bem com isso, tá? Vamos vir aqui e eu quero mostrar para vocês. Vamos supor que eu tenho lá
um botão. E eu quero que interagir com o clique do botão do usuário. O que eu poderia fazer? Eu tenho lá st.button e eu posso colocar um título para esse botão. Por exemplo, exibir gráfico. Gráfico. Perfeito. E aqui eu quero só que vocês vejam que o botão será criado na nossa interface. Pressionei um F5 e agora eu tenho um botão aqui. Caio, se eu quiser que esse botão fique na nossa sidebar, sem problemas. Ponto sidebar, sidebar e um ponto aqui. Volto, dou um F5 e esse nosso botão vai estar na nossa sidebar, o que eu acho que fica mais interessante. Se eu clicar para exibir gráfico, eu quero que esse gráfico seja exibido para o usuário. Então o usuário vai decidir se o gráfico será ou não exibido para ele. O que eu poderia fazer nesse caso aqui então? Eu consigo capturar quando o usuário clicar. Então, por exemplo, se eu falo que x vai ser igual a st.sidebar e eu dou um print em x, olha só o que vai acontecer. Vou dar um F5 e eu vou dividir a tela aqui entre o nosso navegador e o nosso VS Code. Então aqui o primeiro print dele foi falso quando eu carreguei a tela, porque o usuário não clicou. Quando eu clico nesse botão, aparece true. Ou seja, agora nós sabemos que o usuário clicou no botão e eu poderia colocar isso daqui dentro de um if e tomar uma decisão. Então, o seguinte, o que eu poderia fazer aqui para ficar mais interessante? Eu vou apagar esse print e vou apagar esse x igual. Eu poderia colocar isso aqui dentro de um if. Então, se esse botão aqui for apertado, 2 pontos, e agora eu posso colocar um elemento dentro do meu dashboard. Então, st.header, por exemplo, e aqui eu coloco meu gráfico. E a gente já aprendeu como mostrar um gráfico. Então, eu poderia colocar aqui, F5, então aqui, beleza. Começou com false, então ele não exibiu o gráfico. A partir do momento que eu clico em exibir gráfico, olha só que apareceu o texto que eu coloquei aqui dentro. Se eu quisesse, por exemplo, criar um gráfico, vamos pegar aquele gráfico lá da taxa de ocupação. Deixa eu dar um Ctrl V aqui que a gente tinha criado anteriormente. Vamos voltar com import pandas spd import numpy as np. Ok, vou pressionar um F5, o gráfico não aparece assim que o usuário acessou, cliquei em exibir gráfico e beleza, agora ele trouxe o gráfico aqui pra gente. Então o button permite com que a gente consiga capturar quando que o usuário fez o clique para a gente tomar uma decisão dentro da nossa dashboard. Então, se a gente só quer que algo seja exibido para o usuário quando ele apertar um botão, ou quando ele apertar um botão, eu vou chamar uma função do Python que realizar um determinado procedimento, a gente pode utilizar aqui o st.button, beleza? Além do botão, nós temos diversos outros elementos interativos, como, por exemplo, o checkbox. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, check vai ser igual a st.checkbox. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, um aceita. Aceita os termos de condição de uso. E aqui eu poderia colocar se, então se, check, ou seja, se o usuário marcou isso daqui como verdadeiro, eu coloco um st.write e aqui eu coloco marcado. Aqui poderia ser algo, você aceita com os termos de uso, você deseja filtrar pelos elementos mais relevantes, deseja filtrar pelos mais vendidos. E aí ele marcaria esse checkbox, por exemplo. Isso aqui não é um rádio button, que ele pode escolher várias opções. É apenas um checkbox que vai ser verdadeiro ou falso, tá? Voltamos aqui. F5. Se eu clicar em aceito, ele me exibe marcado. Se eu tiro, ele me desaparece. Se eu quero colocar dentro aqui da nossa sidebar, sidebar.checkout.checkbox, pressiono um F5 e agora ele está aqui dentro. Aceita o termo de uso? Aceito. Beleza. Aí ele aparece aqui marcado e ele faria uma determinada ação, por exemplo. Se a partir do momento que a pessoa aceita com os termos de uso, você aceita que não vai expor os dados que você vai ver aqui, por exemplo? A partir do momento que ela clica em aceita, a gente exibe aquela tabela de dados. Poderia ser algo do tipo também. Então, no caso que eu não vou exibir a tabela, que a gente aprendeu a criar tabelas, mas no caso eu vou colocar só um st.write. Acho que vocês já entenderam a lógica que aqui dentro do if você poderia colocar qualquer coisa, tá bom? Checkbox. Depois nós temos os radio buttons. Então poderia vir aqui, opção, criar uma variável, falar que ela vai ser igual a st.radio, ok? E aqui nós vamos passar agora uma tupla. Antes de passar a tupla, na verdade, a gente vai passar uma descrição. Então eu poderia colocar aqui, selecione uma opção. E aqui eu coloco uma vírgula e aqui eu coloco lá, opção 1, opção 1, vírgula, e aqui eu coloco opção 2. Ótimo. E agora eu posso fazer o seguinte, se opção for igual a opção 1, exatamente o que eu coloquei aqui, eu dou um Ctrl V. Aí se
for, então eu coloco um st.header, selecionei a opção 1. Se não, elif, mas se a opção for igual a opção 2, como a gente colocou aqui, Ctrl C, Ctrl V, eu pego esse header aqui e coloco selecionei a opção 2. Faltam 2 pontos e aqui faltou o 2. Beleza? Perfeitamente. A partir do momento que eu dou um F5 aqui, olha só o que vai acontecer. Eu tenho aqui a opção 1 e a opção 2. Primeira coisa, a opção 1, o primeiro que eu passo aqui como parâmetro, ele sempre já vem marcado, tá bom? Depois nós temos aqui a opção 2. Como a opção 1 já vem marcado, ele me mostra aqui, selecionei a opção 1, porque ele entrou dentro desse if aqui. A partir do momento que eu troco, ele me troca aqui e eu poderia mostrar um outro gráfico, por exemplo. Ah, você deseja ver o gráfico de taxa de inadimplência ou você gostaria de ver o gráfico de taxa de ocupação, por exemplo? A gente poderia ter 2 gráficos aqui. Então, vamos pegar aqui 2 gráficos aleatórios. Vamos pegar aquele gráfico que a gente já tinha criado, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, quero ver o gráfico de preços, por exemplo. Então, vamos tirar aqui. Vamos passar aqui apenas o preço. Ótimo. E aqui eu quero ver, seleciono uma opção. Preço. Selecione uma outra opção. Então, vai ser aqui, em vez de ser preço, vai ser taxa de ocupação. Aqui, esse st.linechart fica aqui para frente. Se a opção for preço, a gente mostra o gráfico do preço. Se a opção for taxa de ocupação, então vamos dar um Ctrl C aqui, trocamos para a taxa de ocupação. A gente vai mostrar o gráfico de taxa de ocupação. E aqui eu troco para taxa de ocupação. E eu quero que essa opção aqui esteja dentro do sidebar. Então, sidebar.radio. Perfeito. Agora voltamos aqui e damos um F5. Aqui ele deu um erro. Aqui eu dei um tab a mais. Aqui ele vai ficar sempre alinhado dentro do elif, tá? Voltamos aqui, F5. E beleza. Agora eu tenho lá. Então aqui eu tenho o gráfico do preço ao longo dos anos. E aqui eu teria o gráfico de taxa de ocupação ao longo dos anos. Em 2020 a taxa de ocupação era menos tal. No 2022 era aqui. Quero ver o gráfico do preço. Eu seleciono aqui. A taxa de ocupação era uma tabela. Sem problemas. Poderia colocar aqui um table. F5. Agora quando eu for ver o preço, eu vejo o gráfico. Quando eu vejo a tabela, ou poderia trocar. Aqui vai ser gráfico e aqui vai ser preço. Aqui vai ser gráfico e aqui vai ser tabela, da mesma coisa, por exemplo. Então eu posso ver o preço como gráfico ou como tabela. Aí o usuário escolhe através da seleção que ele fez aqui dentro. Aí vai da sua necessidade, do seu problema que você está tendo ali, que você está desejando resolver. Certo? Ok. Radio Button. E um dos que eu mais gosto aqui também, na maioria dos casos, é o Select. Então, aqui, em vez de utilizar o rádio, eu poderia utilizar o Select. Ele tem... As funções são muito parecidas, tá? Select Box, faltou aqui. Select Box. Então, se eu pressionar um F5 aqui, ele já vai aparecer meu Select. Então, eu posso clicar entre preço ou taxa de ocupação. E agora eu faria a mesma coisa. Faria um if ali dentro. Então, por exemplo, se a opção for igual a st.sidebar, for igual a preço, que eu estou arrumando aqui, for igual a preço, aí eu faço um gráfico aqui. Não vou printar o gráfico novamente para a gente não ficar perdendo tanto tempo nisso. Vou printar se a opção for igual elif, opção for igual a taxa de ocupação, a gente dá 2 pontos, e aqui eu coloco um st.header e um 2, por exemplo. Dou um F5, e beleza, quando o usuário selecionar ele vai trocando para o seu if respectivo, tá? Aí você poderia fazer o que fosse necessário ali dentro. Tá, eu poderia também utilizar o multiselect, que é muito parecido com o select box, só que a gente pode definir aqui dentro mais de uma opção. Então, eu poderia, por exemplo, selecionar o preço e também a taxa de ocupação, ok? E aqui, o que eu poderia fazer também que é muito interessante dentro do multiselect? Eu poderia definir quais campos já vem selecionado. Se eu der um vírgula aqui, ó, vírgula, e passar uma outra tupla, eu falo, eu quero que o preço já venha selecionado. Então, quando eu der um F5, o preço já começa selecionado. Se eu quiser tirar ele, eu posso clicar no X e tirar. Mas aqui, quando eu clicar em taxa de
taxa de inadimplência. Tem acento, né? Plência. Taxa de inadimplência. Aí, beleza? Aqui eu vou colocar o preço e a taxa de ocupação. Taxa de ocupação. Ótimo, pressionei o F5. Agora o preço e a taxa de ocupação já vem marcada. Quando eu quiser clicar, selecionar mais um, eu poderia clicar aqui. Se eu quisesse tirar, eu tiraria através daqui, certo? E aqui vamos dar um print dentro dessa opção para vocês perceberem como ele funciona. Print, opção, vamos dar um F5 aqui dentro. F5 ele vai trazer uma lista para a gente dos elementos selecionados. Então, a lista começou com preço e taxa de ocupação, porque foi o que eu defini aqui. Se eu tiro o taxa de ocupação, agora a lista vai ter só preço. Se eu venho aqui e coloco taxa de inadimplência, aqui eu coloco agora a taxa de inadimplência. O que significa que eu poderia fazer isso? O que eu poderia fazer aqui? Poderia fazer, por exemplo, assim, se preço dentro da nossa lista aqui, que seria opção, se o preço está aqui dentro, aí eu vou gerar um gráfico com o preço, por exemplo. Então, vamos criar aqui o nosso data frame, né? Vamos pegar aquele data frame que a gente já criou. Data frame. Aí a gente poderia criar aqui... cadê? Ctrl C, Ctrl V. Oh, não copiei, não? Cadê? Ctrl C, Ctrl V. Aí eu crio aqui o gráfico com os preços. Beleza. Preço. Poderia criar também fora de um data frame. Poderia criar assim, ó, por exemplo. Vamos criar, por exemplo, um dicionário. Então, X vai ser igual a um dicionário aqui dentro. Então, a gente vai criar o preço. A gente vai adicionar dentro desse dicionário o preço. Ou, se você preferir, você pode criar o dicionário fora do if também. X vai ser igual a um dicionário. Aí, o que eu faço? Eu poderia fazer assim. X na posição preço vai ser igual a um conjunto de dados. Então, 1, 2, 3, 4, ou seja, ao longo dos anos. Ano 1 teve o preço de R$1, 2, R$2, e assim por diante. Algo fictício. Agora, se a taxa de ocupação, vamos copiar daqui que fica mais fácil, né? Taxa de ocupação em opção, agora sim, o que eu faço? Eu vou adicionar dentro de X aqui a posição taxa de ocupação. Vai ser igual a 0,5, 0,2 e assim por diante. Não vou criar mais, não. Beleza. Se agora a taxa de ocupação, a taxa de inadimplência. Vamos voltar aqui. Cadê a nossa taxa de inadimplência? Vamos dar um Ctrl C. Se a taxa de inadimplência for tal, a gente coloca tais dados aqui também. Então, aqui, 1.05, 1.5 e assim por diante. No final, eu quero dar um st.write e exibir aqui um valor de x. Se eu volto aqui no meu navegador, vamos dividir a tela novamente em duas. Eu venho aqui, beleza, F5. Olha só o que nós temos, preço e taxa de ocupação aparecendo aqui, porque foi os dois que já veio selecionados. Se eu tiro taxa de ocupação, ele desaparece. Se eu tiro o preço, desaparece tudo. Se eu seleciono taxa de inadimplência, aparece ela. Se eu seleciono preço, aparece os dois. Se eu seleciono taxa de ocupação, aparece os três. Então, de acordo com o que eu estou criando aqui, ele vai exibir na tela, de acordo com o que eu estou selecionando. Isso aqui eu poderia colocar dentro de um gráfico, dentro de uma tabela, dentro de uma exibição de estrutura de dados, como a gente fez, e assim por diante, tá? Vai da sua criatividade, da sua necessidade. Certo, o que nós já vimos então? Radio Box, Select Box, Multiselect, Slider, que eu acho muito interessante da gente trabalhar também, que é um dos elementos mais interessantes que eu acredito que nós temos. Então, por exemplo, vamos vir aqui e definir um slider, e a gente pode apagar tudo que nós temos aqui dentro. O slider vai ser aquele elemento que a gente pode clicar e arrastar para definir um máximo e um mínimo. Então, por exemplo, vou colocar aqui, selecione preço máximo e mínimo, preço máximo e mínimo, vírgula. E aqui eu vou definir, por exemplo, qual que vai ser o preço mínimo que a pessoa pode escolher? 0. Qual pode ser o preço máximo? R$100. Beleza? Ah, o preço mínimo vai começar com quanto? 25. O preço máximo vai começar com quanto? 75.0. Beleza? E aqui você poderia definir ou não o preço mínimo e máximo aqui já começando. Por exemplo, se quisesse começar com 0 e com 100, poderia.
Então, vai da sua escolha, beleza? Então, aqui a gente criou um preço mínimo e máximo. E agora a gente pode vir aqui e dar um print opção. Opção. Ok. Quando eu faço isso, vou dividir minha tela aqui em dois. Vou dar um F5. Agora, olha só o que nós temos aqui. Começou, ele pode ir até 0 e pode ir até 100. Começou em 25, começou em 75. E aqui, ó, ele está printando para mim o 25,75. Se eu venho com 25 para cá, ó, quando eu solto, ele me mostra 8,88. Se eu venho com 75 para cá, ele me mostra aqui. Tá, então eu quero filtrar, eu quero exibir quais casas têm os preços de 8,88 a 91,78. Poderíamos fazer algo do tipo também. Aí vai da sua necessidade e do seu projeto, tá bom? Aí depois nós temos elementos mais simples também, né? Que são, por exemplo, o text input, que o usuário pode digitar um texto. Então, eu poderia vir aqui e colocar, digite o seu texto. Só são elementos bem mais tranquilos, tá? Então, aqui eu poderia digitar um texto qualquer. Quando eu pressiono Enter, ele me traz esse texto para cá. Poderia ser um number input, por exemplo. Então, number input, textos que só aceitam valores numéricos. Você poderia aumentar aqui, digitar um valor pelo teclado e assim por diante. Ele já traz. Então, assim, o Streamlit é uma ferramenta excelente para a gente fazer isso. O que mais que tem? Deixa eu tentar lembrar. Date, por exemplo, a gente poderia fazer. Date. Aí você vai poder selecionar. Date não existe? Existe sim. Date time não. Date input. Beleza? F5. E beleza, agora eu posso selecionar uma data aqui. Poderia definir a data que a gente quer que comece, por exemplo. Então, import date time. Ah, eu quero que comece na data... Então, date time... .date, eu quero que comece na data 2022, no mês 2, no dia 2. Então, F5. Beleza, aqui, ó. Ele já começou em fevereiro de 2022, no dia 2. Ótimo. E assim por diante. Então, basicamente, esses daqui são os principais elementos de entrada de dados que você pode interagir dentro da sua dashboard, beleza? Então, todos esses dados são excelentes para que o usuário consiga tornar essa dashboard interativa, filtrar, selecionar elementos, digitar textos e através das ações dos usuários, a sua dashboard vai se moldando às decisões que ele tomou e às necessidades do usuário em específico. Então, não é uma dashboard estática, por exemplo, que o gráfico tá lá e beleza, tá lá e o usuário não pode filtrar nada, não pode selecionar nada e assim por diante. Então aqui a gente pode utilizar o slide bar para filtrar alguma coisa, utilizar o select box para mostrar alguns gráficos em específico e assim por diante. Então assim, o Streamlit é uma ferramenta sensacional, pessoal. Então esse foi o nosso aulão de Streamlit. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta que nos permite a criação de dashboards sem HTML, CSS ou nenhum JavaScript. Ok, pessoal? Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um comentário e também deixar o like para que outras pessoas recebam esse vídeo e tenham acesso a essa ferramenta tão sensacional que foi apresentada para vocês. Se vocês gostaram dessa ferramenta e têm interesse que eu desenvolva um projeto, uma dashboard real, com análise de dados de algum dado real e não simplesmente gerar dados aleatórios como eu fiz nessa aula, comenta aqui, Caio, eu quero um projeto com Streamlit para a gente desenvolver uma dashboard completa, com uma análise de dado real, com algum dado aí, se vocês tiverem alguma sugestão de uma área que a gente possa fazer uma análise de dados, deixe no comentário, Caio, eu quero, e a área que você deseja que a gente faça essa análise de dados, caso você tenha alguma sugestão. Então é isso, mais uma vez agradeço a paciência e presença de todos vocês, um abraço e até a próxima, galera!